Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu queria abordar a questão do Alan, porque os números comprovam que o Alan é um desastre no Flamengo. Daqui a pouco eu vou botar na tela números importantes que dizem respeito à atuação dele, por exemplo, nesse recorte do jogo contra o Vasco da Gama. E anteriormente, quais são os números dele? Bom, vamos lá. Alan tem 87 jogos com a camisa do Flamengo. 0 gol, 0 assistência. Ou seja, a gente está falando de um jogador aqui que se propõe basicamente a defender. Cabe no futebol atual um volante daquele que só sabe defender? Eu acho que não, né? E eu vou trazer agora números do jogo contra o Vasco da Gama que corroboram essa tese de que ele é um verdadeiro desastre no Flamengo. Quer ver? Bota na tela aí. Vamos lá. Números do jogo contra o Vasco da Gama. 6 passes errados entre 73 dados. Ou seja, cara, ele não errou muitos passes, mas é aí que está o ponto. Que tipo de passe é esse? Mais abaixo, a gente vai ver que ele tem 0 passe decisivo. Ou seja, é um jogador que não dá um passe daqueles, por exemplo, que quebram linhas adversárias ou que colocam o jogador em boas condições para fazer um gol. Não, são passes burocráticos, como a gente viu na partida deste domingo. É tocar para o lado, tocar para trás. Não acontece nada nas jogadas do Alan com a camisa do Flamengo, tá? E aí a gente vai... Bom, vamos lá. Vamos admitir, então, que seja um jogador apenas de destruição. O número de interceptações que você vê na tela é muito baixo. São apenas 2 interceptações na partida contra o Vasco da Gama. Para servir como termo de comparação, uma atuação monstruosa, por exemplo, como a de Gustavo Gomes no Palmeiras, na partida contra o River Plate, ele teve 14 interceptações. É bem verdade que o River Plate atacou muito o Palmeiras no segundo tempo, mas ainda assim é um jogador que participou ativamente da destruição de jogadas adversárias. Número de dribles, 0. Ou seja, além de ser um jogador que não dá passes determinantes e decisivos, é um jogador que não dribla absolutamente ninguém. Ou seja, o que ele faz no campo? Se o número de interceptações é baixo, números de passes decisivos e números de dribles são inexistentes. Então não tem muito porquê o Felipe Luiz insistir na escalação do Alan. Como é que ele pode mudar isso? Bom, vamos lá. Tem um problema que deve ser compreendido. O Alan é a 5ª opção na hierarquia para essa posição do duplo pivô, chamado, né? O duplo volante, vamos chamar assim, aportuguesar esse termo, no futebol brasileiro, no time do Flamengo. Ele não abre mão, para ele é inegociável ter esses 2 jogadores atuando à frente dos zagueiros, tá? Então vamos lá. Alan foi um deles, porque Saul jogou. Jorginho, fora de combate, sequer foi relacionado. Pulgar se recupera ainda, está fazendo a transição para o campo e o De La Cruz, de acordo com o próprio Felipe Luiz, não tinha condições de atuar contra a equipe do Vasco da Gama. Então a gente está falando aqui de uma 5ª opção, tá? Mas é o seguinte, aí a gente tem de remontar a contratação do Alan. Por que o Alan chega ao Flamengo? Ele custou incríveis 8 milhões e de 200 mil euros, ou seja, foi uma contratação com valor muito alto para o Flamengo. À época, trazido por insistência do técnico Jorge Sampaoli. Acho que foi o legado mais negativo que ele deixou à frente do Flamengo, foi o Alan, né? Que está na frente na hierarquia só do Everton Araújo. Então o Alan fez uma partida, mais uma, para esquecer contra a equipe do Vasco da Gama. Nada contra o homem, pelo contrário. Mas aqui a gente analisa o jogador. Elogia quando tem de elogiar, critica quando tem de criticar. Assim como eu posso criticar o Felipe Luiz por não resolver essa questão e como ele pode resolver essa questão. Ora, não vai acontecer. É uma utopia. Mas, por exemplo, se ele armasse o time
para enfrentar o Vasco da Gama num 4-1-4-1, por exemplo, com o Saul sendo esse um à frente dos zagueiros, e aí Luiz Araújo, Plata, Carrascal e Cebolinha, eu estou falando no universo de jogadores que ele escalou, poderia ser, com o Bruno Henrique mais à frente. Seria uma solução que ele poderia encontrar. Mas como eu disse anteriormente, o Felipe Luiz não vai abrir mão da escalação desses dois homens à frente dos zagueiros, que de fato dão uma dinâmica muito importante quando eles são bons, quando eles jogam bem. Quando eles jogam mal, a coisa vai para o beleléu, como foi na partida contra o Vasco da Gama. Você viu, né? Eu não preciso falar do tipo de passe que o Alan dava no jogo contra o Vasco. Eram passes para trás, para o Rossi, ou laterais para os zagueiros, uma vez que ele se postava, às vezes, entre os zagueiros para começar a criação do jogo. E diante dos números que a gente trouxe anteriormente, fica evidente que ele não criou absolutamente nada na partida contra o Vasco da Gama. Ou seja, se o Felipe Luiz se propõe a manter esse esquema com dois volantes, ele precisa ter jogadores de qualidade, jogadores que decidam no aspecto de passe e também em desarmes, em interceptações, e esse não foi o caso na partida do Alan. Mais uma vez, eu repito, foi um horror. Então os números comprovam, já mostrei anteriormente para você, e corroboram essa tese, de que Alan é um desastre no Flamengo, né? E a saída para isso seria mudar um pouco o esquema de jogo. Ninguém vai pedir cabeça de técnico Felipe Luiz, coisa nenhuma, assim como eu não acho, deixa aqui nos comentários que você possa achar pertinente fazer, em relação o Flamengo entregou o campeonato para o Palmeiras. Por que isso? Por que isso? Ainda não acabou o campeonato. Aliás, o Palmeiras tem um jogo devendo contra o próprio Santos, que melhorou sob o comando do Juan Pablo Vojvoda, jogando na Vila Belmiro. Então, tem clássico também. No clássico, as coisas costumam ficar iguais, né? E aí as falhas individuais são punidas severamente, como foi o caso da falha individual evidente do Rossi no lance do gol do Ryan. Legal, ele fez uma baita defesa na cabeçada do Pumita. Fez. Agora, ele tem de se esforçar também para aprender a sair do gol. E o Felipe Luiz tem que cobrar. Ou o Felipe Luiz ser cobrado em relação a isso. Um goleiro desse gabarito, que de fato faz boas defesas, não pode ser tão determinante no gol do empate do adversário. Aconteceu na partida contra o Ceará e aconteceu neste domingo no jogo contra o Vasco da Gama. Então deve haver uma avaliação interna e uma cobrança também. Escuta, o que está acontecendo com esse jogador? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.